Deveria ser o maior espetáculo militar russo de todos, uma demonstração de poder imenso que é motivo de inveja e terror no mundo inteiro. Mas foi reduzido a nada. Sem armas, apenas súplicas fracas por cessar fogo. O desfile da vitória de Putin será apenas uma marcha insignificante e autocelebratória. Uma humilhação para o homem forte que tem medo de que a Ucrânia faça chover fogo sobre seu desfile. Putin acabou de se entregar. A Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia, e uma declaração feita por Moscou em 29 de abril indica que Putin também percebe isso. Putin escolheu este dia para que Yuri Ushakov, seu assessor, anunciasse um cessar-fogo em 9 de maio. Por que cessar-fogo? A Rússia quer fazer seu desfile anual do Dia da Vitória. O que era para ser uma celebração da vitória russa sobre os nazistas na Segunda Guerra, virou nos últimos anos uma tentativa grotesca de projeção de poder de Putin. O líder da Rússia quer manter as aparências e busca cessar fogo para proteger seu evento de demonstração de força. E ele chegou até a recorrer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar fazer isso acontecer. O Pravda revelou que Putin falou com Trump por telefone por 1h30 e reclamou dos ataques ucranianos ao território russo. Putin então disse que queria um cessar-fogo para seu desfile, numa tentativa transparente de fazer os Estados Unidos pensarem que ele está buscando uma pausa nas hostilidades porque quer acabar com a guerra. Mas não é isso que Putin quer. Ele tem medo da Ucrânia. Ele está apavorado com a possibilidade de a Ucrânia lançar mísseis para atingir seu desfile, então está tentando conseguir um cessar-fogo de qualquer maneira. Existem muitos motivos pelos quais Putin precisa que a guerra pare. Zelensky, presidente da Ucrânia, percebe claramente as tentativas de manipulação e persuasão de Putin. Isso é puro desespero do líder russo, tentando preservar um evento que mantém sua imagem de homem forte. Eles querem que o desfile ocorra tranquilo por algumas horas e depois retomam os ataques. Zelensky afirmou que não quer que um cessar-fogo vire uma tática enganosa da Federação Russa após as exigências de Putin. A Rússia diz que não precisa de acordo da Ucrânia para colocar seu cessar-fogo em prática. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou em 30 de abril: "Esta é uma decisão do chefe do Estado russo e será implementada. Mas é claro que todos esperariam o mesmo tipo de reação do regime de Kiev na forma de intenções apropriadas. Até agora, não houve nenhuma. Jogada típica da Rússia, mascarando a humilhação com alegações de que a Ucrânia está errada. Tudo isso ocorre não porque Putin queira um cessar-fogo, mas porque Putin está com medo. Ele sabe que a Ucrânia pode atacar Moscou e talvez faça isso no desfile do Dia da Vitória. A Rússia tem motivos mais sinistros para declarar cessar-fogo nesse desfile. Por enquanto, quem tem boa memória talvez já pense em 2025. Antes do desfile do Dia da Vitória do ano passado, Putin fez declarações parecidas sobre cessar-fogo, ao tentar proteger seu desfile de ataques. Há ecos de 2025 nas exigências de Putin para 2026. Mas este ano há algo diferente no Dia da Vitória. Em 2025, Putin fez o maior espetáculo possível, mesmo com as forças armadas russas sendo devastadas na Ucrânia. No 80º aniversário do desfile do Dia da Vitória, Putin convidou dignitários de todo o mundo. Entre os que aceitaram dividir o palco com a Rússia estava o presidente chinês Xi Jinping, principal entre os 27 líderes mundiais que, segundo a Rússia, participariam do evento. O aniversário levou a Rússia a fazer tudo o que pôde para tornar o desfile inesquecível. A Rússia conseguiu exibir cerca de 150 veículos militares em 2025, incluindo tanques. Isso surpreendeu, pois tanques não participaram dos 2 anos anteriores do desfile, por estarem sendo destruídos na Ucrânia. Putin usou tanques que teve medo de enviar à Ucrânia no desfile de 2025, junto com 11 mil soldados que provavelmente aproveitaram o dia de folga, antes de serem enviados para as zonas de abate ucranianas. O Dia da Vitória de 2025 não foi a demonstração mais impressionante do poder militar russo, mas a presença de líderes, soldados e alguns equipamentos criou a ilusão de que a Rússia ainda tinha força e influência global. Então chegamos ao desfile de 2026 e tudo mudou. Putin continua implorando por um cessar-fogo, como em 2025, mas agora não conta com dignitários ao seu lado para usar como escudo contra ataques ucranianos. Xi e sua laia estavam na Rússia no Dia da Vitória de 2025 porque Putin sabia que a Ucrânia evitaria um ataque que pudesse causar conflito com outro país. Mas em 2026 provavelmente não haverá grandes líderes mundiais. Putin está sozinho. Para piorar a situação do presidente da Rússia, o cessar-fogo proposto não protege um desfile tão grande como o de 2025.
não está protegendo praticamente nada. A Rússia mal vai ter algo para exibir no Dia da Vitória de 2026. A Reuters informa que o Dia da Vitória de 2026 não terá absolutamente nenhum armamento russo nas ruas. Não vamos ver tanques e carros blindados desfilando pelas ruas de Moscou. Não haverá unidades de artilharia nem sistemas de defesa aérea em exibição com orgulho. Nem os mísseis balísticos intercontinentais que a Rússia mostrou antes vão aparecer. O National Interest destaca que a Rússia não enviará cadetes de escolas militares ou instituições semelhantes para o desfile. E ainda não está claro quantos militares russos de fato vão participar. A única coisa que todos acreditam que vai acontecer é que alguns caças russos vão fazer um sobrevoo. Isso seria uma vitrine do poder militar russo, mas Putin não mostrará nada produzido pelo país. Não há como negar, isso é uma humilhação para Putin em vários níveis. Primeiro, ele implorou por um cessar-fogo e até falou com Trump, tentando convencer os Estados Unidos a pressionar a Ucrânia para não atacar seu desfile. Reflita sobre o real significado do desfile do Dia da Vitória na Rússia. Este é o principal evento do calendário militar russo, um dia para celebrar quando a Rússia enfrentou uma grande ameaça e venceu. Putin distorce o desfile há anos para seus próprios fins. Tornou-se, acima de tudo, um evento de intimidação militar, mas ainda tem importância simbólica e é feito para ser um espetáculo. E agora? Alguns jatos sobrevoam e poucos soldados marcham melancolicamente enquanto Putin, ou um sósia, observa em silêncio. Esta não é a Rússia forte que Putin deseja mostrar. É uma admissão de fracasso. Um sinal de que Putin reconhece que a invasão da Ucrânia custou tanto à Rússia que não pode mais realizar o tradicional desfile do Dia da Vitória. O Dia da Vitória de 2026 será a primeira vez em quase 20 anos sem desfile de equipamentos militares na Praça Vermelha de Moscou. Há 18 anos o desfile celebrava a vitória sobre os nazistas, não fazia ameaças militares. Putin só ordenou a exibição de equipamentos militares a partir de 2008. 18 anos depois, os equipamentos foram removidos. Existem muitos motivos para isso, mas antes de detalhá-los e expor ainda mais a humilhação de Putin, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, clique agora para não perder nossas análises sobre a guerra na Ucrânia. Então, o desfile patético de Putin. Por que ele foi reduzido ao vazio que a Rússia tentará mostrar em 9 de maio? Porta-vozes de Putin tentam justificar tudo isso. O Ministério da Defesa da Rússia disse que, devido à situação operacional, os equipamentos militares não serão exibidos no Dia da Vitória de 2026. Isso quer dizer, nosso equipamento está sendo destruído na Ucrânia e não temos mais o que mostrar. Mesmo assim, Peskov reapareceu e inventou uma desculpa tão absurda que parece inacreditável. O regime de Kiev, perdendo terreno diariamente, iniciou atividade terrorista em grande escala e todas as medidas estão sendo tomadas para reduzir o perigo. Foi isso que Peskov disse aos repórteres quando foi perguntado sobre o desfile. Sério, Peskov, vai mesmo insistir no suposto terrorismo como desculpa? A Ucrânia não tem atacado civis intencionalmente durante mais de 4 anos de campanha. Essa é a estratégia da Rússia desde o início da invasão de Putin. De acordo com o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 15.578 civis ucranianos foram mortos durante a invasão russa até 31 de março. Isso equivale a cerca de 3.800 civis por ano que a Rússia está eliminando com seus ataques constantes. Outros 43.352 civis ucranianos ficaram feridos durante o mesmo período, o que equivale a cerca de 10.800 por ano. E ainda assim, Putin, por meio de seu porta-voz favorito, está tentando afirmar que é a Ucrânia que está realizando ataques terroristas. A verdade é que a Rússia aterroriza a Ucrânia há 4 anos, e esse terror se intensificou nas últimas semanas. Em 24 de março, o Conselho Atlântico informou que a Rússia bombardeou de propósito um patrimônio mundial da Unesco em Lviv, uma das grandes cidades ucranianas mais a oeste do país. Lviv não está na linha de frente, nem perto disso. Ainda assim, a Rússia atacou um de seus locais mais importantes para espalhar o terror que Peskov diz ser objetivo da Ucrânia no Dia da Vitória. As mentiras russas são transparentes. A hipocrisia é evidente. Nos comentários de Peskov, vemos uma tentativa fraca de sugerir que a Ucrânia atacaria o desfile do Dia da Vitória para matar civis, não para destruir equipamentos militares russos. Essa afirmação tem um propósito sinistro. A Rússia está planejando algo e em breve revelaremos. Até falsas alegações de ataque ucraniano a civis russos mostram mais do que Putin quer admitir. Por trás das palavras de Peskov, há uma admissão que Putin não quer revelar ao mundo.
A Ucrânia pode atingir Moscou e a Rússia não pode impedir. Após 4 anos de combates, a indústria de defesa da Ucrânia se fortaleceu e produziu armas que oferecem a combinação perfeita de alcance e poder de fogo para causar estragos nos equipamentos militares que Putin normalmente exibiria desfilando pelas ruas de Moscou no desfile do Dia da Vitória. O FP5 Flamingo da Firepoint e o mais recente FP9 são exemplos perfeitos disso. O FP9 está cada dia mais próximo do fim da sua fase de testes e parece letal. Maior do que os mísseis balísticos Iskander da Rússia, o FP9 é um míssil balístico desenvolvido localmente que tem um alcance de 855 km ou cerca de 530 milhas, e uma ogiva com uma carga explosiva de 800 kg ou 1.760 libras. Será que a Rússia está preocupada que a Ucrânia use o Dia da Vitória de 2026 para estrear essa nova arma mortal? Talvez. Mesmo que a Ucrânia não tenha o FP9 pronto em 9 de maio, ainda conta com o Flamingo, um híbrido de drone e míssil. O Flamingo pode voar até 3.000 km, ou pouco mais de 1.860 milhas, e possui uma ogiva de 1.100 kg, ou 2.425 libras. Ele não é tão rápido quanto o FP9, por não ser balístico, mas está em produção em massa, alcança Moscou e já atingiu alvos como uma fábrica de mísseis Iskander em Votkinsk. Assim, a Ucrânia pode atingir Moscou no Dia da Vitória de 2026, se quiser. A retirada de equipamentos do desfile e os comentários de Peskov sobre a Ucrânia estar planejando um ataque sugerem outra coisa. Não é só que a Ucrânia pode atacar Moscou, é que a Rússia claramente não se sente confiante o suficiente em suas defesas aéreas para impedir um ataque desse tipo. A Rússia usa sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 em Moscou para proteger sua principal cidade. Esses sistemas são especialmente comuns onde Vladimir Putin estiver. Então é de se imaginar que estarão posicionados próximos a todas as ruas por onde o desfile do Dia da Vitória de 2026 vai passar. Mesmo assim, a Rússia retirou equipamentos militares do desfile. Isso é uma confissão de Vladimir Putin. A Ucrânia pode alcançar Moscou e a Rússia não sabe se consegue proteger o desfile. As capacidades ucranianas de longo alcance em desenvolvimento são um problema enorme e bastam para causar o que vemos no desfile de Vladimir Putin. Por trás desse problema, há outra questão que mostra como a guerra na Ucrânia está ruim para a Rússia. A Rússia não exibirá equipamentos militares no Dia da Vitória de 2026 porque não pode poupar nada para o evento, não apenas por querer proteger seu material. Abbas Galyamov, ex-redator de discursos de Putin e agora um dos muitos ex-aliados do Kremlin rotulados como agentes estrangeiros, tem sido um dos maiores críticos da decisão de Putin. Eles temem um motim ou todo o equipamento já foi destruído na Ucrânia? Questionou Galyamov. As pressões no campo de batalha aumentam sobre a Rússia, que gastou bilhões de seus estoques militares na invasão fracassada. Segundo a Ucrânia, a Rússia já perdeu quase 12 mil tanques, cerca de 24 mil veículos blindados, mais de 41 mil sistemas de artilharia e muitos milhares de outros equipamentos como mísseis, sistemas de defesa aérea, navios e aeronaves. O custo total de todo esse equipamento perdido está em torno de 142,3 bilhões de dólares, segundo a Ucrânia. Todo esse equipamento deve ser trocado. Os tanques e mísseis que deveriam desfilar em Moscou em 9 de maio não podem fazer isso porque estão sendo enviados para a Ucrânia. O que vemos aqui, que basicamente equivale ao cancelamento dos aspectos mais importantes do desfile do Dia da Vitória, é mais uma admissão por parte da Rússia. Não é só medo de que a Ucrânia vá atacar. A Rússia foi humilhada pela perda de tanto do seu equipamento que não pode se dar ao luxo de deixar nenhum deles vulnerável. Lembre-se, desfiles não surgem do nada, precisam ser preparados e organizados. Qualquer equipamento escasso que pudesse ter chegado a Moscou precisa ser reunido com antecedência, tornando-se um alvo principal para os drones da Ucrânia e sua nova geração de mísseis balísticos. As colunas precisam parar e treinar. Só tentar isso já mostraria como o exército russo ficou enfraquecido em termos de equipamento. E se a Ucrânia conseguisse atingir o ensaio, o Dia da Vitória seria cancelado pela Ucrânia. Putin tenta se antecipar ao problema, agarrando-se ao pouco controle que ainda tem sobre o Dia da Vitória. Suponha que a Rússia tivesse algo para mostrar. Mesmo assim, talvez não enviasse equipamentos às ruas de Moscou, pois o desfile do Dia da Vitória é um grande espetáculo sob Putin. O desfile virou uma celebração de um dia inteiro para Putin e seu poder, e essas exibições têm custo. A situação financeira da Rússia não vai bem. Mais de 4 anos de guerra na Ucrânia derrubaram a economia russa. O Produto Interno Bruto, ou PIB do país, no primeiro trimestre de 2026, caiu 0,3% em relação ao ano anterior, após um 2025 que já havia apresentado estagnação.
A produção industrial cai devido à política econômica militar de Putin, que prejudica setores não ligados à guerra na Rússia. Os preços dos alimentos sobem rapidamente e os russos enfrentam uma crise de custo de vida ligada aos impactos da invasão da Ucrânia. Putin não pode se permitir um desfile extravagante agora, nem literalmente, nem em sentido figurado. Se ele gastar no dia da vitória, muitos vão questionar por que não conseguem comprar o básico. Implorar por um cessar-fogo não evitará a humilhação que virá. Mesmo que o desfile da vitória ocorra bem, será uma demonstração vazia comparada ao que Putin já fez antes. Mas é aqui que um fator mais sinistro pode entrar em cena e pegar todo mundo de surpresa. A Rússia pode estar esperando por algo que ultrapassa todos os limites, e vemos isso nos comentários de Peskov sobre a Ucrânia supostamente estar aterrorizando a Rússia. Pense nisso. Não haverá equipamento militar em Moscou em 9 de maio, mas milhares de civis ocuparão as ruas para massagear o ego de Putin, mesmo enquanto ele falha em realizar o desfile que faria o povo sentir que o país é forte. A Rússia sabe que tem o povo ao seu lado, mesmo sem força, e pode estar só esperando a Ucrânia lançar um ataque que possa matar civis no dia da vitória. A Rússia pode preparar uma armadilha esperando que a Ucrânia ataque Moscou com mísseis ou drones em 9 de maio. Se civis forem feridos, Putin poderá usar supostas provas para culpar a Ucrânia como agressora. Ele usaria o incidente para pressionar a Ucrânia a ceder à Rússia nas negociações de paz. Ele usaria o incidente para tentar manipular outros países, principalmente os Estados Unidos, a apoiá-lo. A Rússia pode estar lançando uma isca, mas acreditamos que a Ucrânia não cairá. Sem alvos militares, a Ucrânia deve deixar o desfile do dia da vitória intacto, tornando-o um triste símbolo da incompetência de Putin. Por que a Ucrânia atacaria um alvo sem valor militar? Ela está muito ocupada destruindo equipamentos russos em outros lugares. Você viu quanto equipamento russo foi destruído na guerra contra a Ucrânia? O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou que, até o início de maio, a Ucrânia destruiu 1.300 sistemas robóticos terrestres da Rússia. Só no dia 2 de maio, a Rússia perdeu 76 sistemas de artilharia, 283 veículos e caminhões-tanque, 2.200 drones e 12 robôs terrestres dentro da Ucrânia. E no dia 1º de maio, saiu a notícia de que a Ucrânia realizou um ataque com drones contra o aeródromo de Chargol, na Rússia, que danificou 4 aeronaves, incluindo os caças Su-57 e Su-34. Quanto à Ucrânia, Putin pode manter seu desfile do dia da vitória vergonhosamente pequeno. Enquanto o presidente da Rússia busca manter seu monumento ao ego, a Ucrânia seguirá destruindo o equipamento russo. Ela fará isso apenas na Ucrânia e em outras regiões da Rússia, não nas ruas de Moscou em 9 de maio. Se quiser causar caos no dia da vitória, a Ucrânia pode lançar uma arma inovadora que não mata, mas traria confusão ao desfile de Putin. É uma arma simples, já usada nos territórios ocupados, e pode levar Moscou de volta à Idade da Pedra. Veja no nosso vídeo o que é e por que é importante para a Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal The Military Show para não perder o que vem por aí. E como sempre, obrigado por assistir.